Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo de número 4. Antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria de saber se há alguém que nos visita nessa noite. Você está aqui pela primeira vez, faz um sinal assim, para a gente conhecer. Tem uma família aqui na frente, tem mais gente lá atrás. Fica com a mão levantada só um pouquinho, que é para os nossos voluntários identificar onde vocês estão. Eles vão entregar para vocês uma lembrancinha, tá? Um marca-página. Nele contém um QR Code. A gente pede que você faça a leitura através do seu celular, a leitura desse QR Code. Você vai ser direcionado para um pequeno questionário, e nesse questionário vai pedir para você colocar algumas informações, dentre elas seu número de telefone, porque nós queremos entrar em contato com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. A igreja pode aplaudir os nossos visitantes, amém? Glória a Deus. Bom, queridos, como eu falei no domingo, hoje nós estamos dando início a uma série de ministrações que será durante todo esse mês de fevereiro. E essa série de ministrações é para abordar alguns assuntos, né? E o tema é exatamente esse: o que a Bíblia diz sobre isso, tá? Então a gente vai abordar alguns temas, e eu achei um tema muito relevante, que é o dos 5 ministérios. Quantos já ouviram falar dos 5 ministérios aqui? Deixa eu ver. Bastante gente, pouca gente aí, tem pouca gente aí que não sabe, né? Tem um pessoal aí que não sabe o que é os 5 ministérios. Então, a gente vai falar sobre os 5 ministérios hoje, tá? Que eu quero dar o tema a essa ministração, esse primeiro dia, que é chamados para servir e edificar, tá? Fomos chamados para servir e edificar. Então, se você quiser acompanhar, papel e caneta, bloco de notas, tá bom? É importante você anotar, fazer as suas anotações, e quando você chegar em casa, você reler novamente. Isso vai ser muito importante para o seu crescimento. O texto que a gente quer usar é Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11, até o versículo de número 13. Efésios 4, 11 ao 13. Vamos lá? Diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Você pode dar glória a Deus pela palavra? Amém? Então, Ele designou. Ele quem? Deus. Então, essa é a primeira informação que você precisa guardar. De onde vem a origem dos ministérios? São 5 ministérios. De onde vem a origem dos 5 ministérios? Está claro no texto. Ele deu alguns, né? Pastor, apóstolo, enfim, ele. Então, a origem é do céu. Então, esse é um chamado divino, tá? É um chamado divino. Os 5 ministérios, né, são dons que Deus deu. E o que é um dom? O dom é um presente que Deus, Ele nos dá, tá? Então, os 5 ministérios são dons ministeriais dados por Deus à igreja, e eles não são, você precisa guardar essa informação, eles não são funções criadas por homens, tá? Os 5 ministérios não são funções criadas pelos homens, mas um chamado divino para um propósito, e propósito específico, tá? Então isso não é uma função criada por homens. Você precisa guardar essa informação,
tá? Os 5 ministérios também, eles não são títulos. Tem muita gente que acha que essa questão dos 5 ministérios é sobre títulos ou posições de destaque. Os 5 ministérios não tem a ver com isso. Você também precisa guardar essa informação. Então, não é sobre título, não é sobre posição de destaque, mas é sobre responsabilidade. Olhe para esse irmão lindo que está do seu lado, diga para ele assim: é sobre responsabilidade dada por Deus para o serviço. Serviço. Quando você falar de ministério, você precisa se lembrar dessa palavra: serviço. Servir, tá? Então, cada ministério reflete uma parte do caráter de Cristo, da sua obra redentora. E qual o objetivo dos ministérios? Qual o objetivo dos ministérios? Está no texto que a gente leu. O versículo de número 12 e o versículo de número 13 fala isso. Unidade e maturidade espiritual. Esse é o objetivo dos ministérios dentro de uma igreja. Unidade e maturidade espiritual, tá? Então, o objetivo final dos 5 ministérios é levar a igreja à unidade da fé e à maturidade espiritual. Você precisa anotar isso, você precisa guardar isso no seu coração, tá? Por quê? Unidade de fé é o quê? Unidade da fé é o quê? Unidade da fé significa que os crentes compartilham de uma compreensão clara e sólida de quem é Cristo e do que Ele fez. E a maturidade espiritual é esse processo que torna-nos cada vez mais semelhantes a Cristo, a estatura do varão perfeito. É isso que ele está dizendo, maturidade, que nós devemos amadurecer. Se nós aceitamos Jesus e não estamos amadurecendo ao longo do caminho, alguma coisa está errada. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer. É a palavra de Deus que está dizendo isso. E através dessa unidade da fé, através desse amadurecimento, nós vamos refletir o caráter de Cristo. Esse será um testemunho para aqueles que estão lá fora. Esse será um testemunho, porque quando a igreja cresce, guarde isso, quando a igreja cresce em unidade e maturidade, ela se torna um testemunho poderoso para o mundo. Então as pessoas que estão lá fora, elas estão olhando para cada um de nós. Então quando a igreja cresce em unidade de fé, quando a igreja, ela cresce em maturidade, ela se torna um testemunho vivo, um testemunho poderoso para aqueles que estão lá fora. E isso vai causar sede nas pessoas, as pessoas vão querer experimentar da mesma coisa que nós experimentamos. Então, esse é o motivo, tá? Eu fiz uma anotação que diz assim: os 5 ministérios existem para que a igreja alcance a plenitude de Cristo, refletindo a sua glória ao mundo. Esse é o motivo. Esse é o motivo dos 5 ministérios. Esse é o objetivo dos 5 ministérios. Os 5 ministérios existem para que a igreja alcance a plenitude de Cristo, refletindo sua glória ao mundo. Até aqui, ok? Amém, gente? Vocês estão aí? Amém? Então, debaixo desse entendimento, uma outra coisa também que nós precisamos entender, que é incompreensível ouvir crentes dizendo que não tem um chamado ou um dom. Todos nós fomos chamados, todos nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe, né, e fomos designados para algum ministério desse aqui. Você só precisa descobrir. Olha para o seu irmão e diga para ele: você só precisa descobrir, meu irmão. Todos nós já fomos chamados, né? Todos nós temos, né, esse dom já na nossa vida, todos nós. E a gente precisa entender que cada um, Deus chamou para um ministério específico. Cada um, tá? Cada um foi chamado para um ministério específico, isso é fato. Todo mundo que está aqui nesse auditório foi chamado para um ministério específico. E é através desse ministério que você vai se mover em todas as outras áreas,
tá? É através desse ministério que você vai se mover em todas as outras áreas. Por exemplo, não existe ministério de dança. Os 5 ministérios eu falei para vocês. Mas você, dentro dos 5 ministérios, pode se mover dentro de um ministério de dança, no ministério de louvor, na secretaria, né? Entendendo para aquilo que Deus te chamou. Você pode, né, dentro da tua realidade lá fora, nem falando aqui de igreja, mas talvez você seja, não sei, um engenheiro, um advogado, não sei. E ali também você fluir no teu ministério também, tá? Então, ministério, a gente precisa entender que você vai exercer o ministério no seu trabalho secular, dentro da igreja, tá? Estou falando dos 5 ministérios, você vai se mover em alguma área você vai se mover, tá? No trabalho secular, dentro da igreja, ou por aí vai, tá? E um ponto importante para a gente citar aqui nessa noite, tá? Isso é importante você anotar. Porque existem pessoas que não vivem o chamado de Deus, né? Porque existem pessoas que não vivem o chamado de Deus. Elas não vivem o chamado de Deus por conta de alguns empecilhos. E eu vou falar sobre esses empecilhos para você entender. Alguns empecilhos que impedem de nós vivermos o chamado do Senhor, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu vou trazer luz, eu vou falar sobre isso, para que isso seja vencido. Quem está entendendo, em nome de Jesus, amém? Eu vou trazer luz a esses empecilhos, para que esses empecilhos sejam vencidos com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor na sua vida, amém? Então, o que é um empecilho para a gente não viver o chamado? Decepção é um empecilho para a gente não viver o chamado. Opinião dos outros é um empecilho para a gente não viver o chamado de Deus. Más experiências do passado é um empecilho da gente não viver o chamado de Deus. Talvez você viveu uma decepção, você já tinha entendido, ou você já entendeu qual é o teu chamado, e você teve uma decepção, e aí você parou, você estagnou, porque você teve uma experiência ruim no passado, isso se tornou um empecilho. Agora você não quer mais fluir naquilo que Deus te chamou para fazer, né? Um outro empecilho, querer o dom do outro. Dom é o que, gente? Eu falei aqui, dom é o que? Presente. Querer o dom do outro, isso é um empecilho também. Nem todo filho de pastor vai ser pastor, amém, queridos? Você precisa entender isso. Nem todo filho de pastor vai ser pastor, nem toda esposa de pastor é pastora, e por aí vai, tá? Ou seja, os dons, o ministério, não são hereditários. Isso você precisa entender, isso você precisa anotar, tá? Então você não pode se guiar pelo dom do seu pai, o dom da sua mãe, não, porque os dons, o chamado não é hereditário. Pode ser até que de fato você seja um pastor, talvez como o seu pai, enfim, tá? Mas não é uma regra. Isso precisa ficar muito claro. Os dons não são hereditários, tá? Então, tem lá o pai que é pastor, não é uma regra o filho também se tornar um pastor, tá bom? Outra coisa que é um empecilho, quando a pessoa ela olha apenas para os resultados do dom, né? Querer o dom pelo status, aparência, isso é um empecilho de você fluir naquilo que Deus te chamou, tá? Um outro empecilho que pega muitas pessoas, não se ver capaz para esse dom. Isso pega muita gente. Eu não me vejo capaz para esse dom. Esse é um dos maiores motivos que faz com que pessoas fiquem estagnadas. Isso é um dos maiores motivos que faz com que pessoas não vivam o seu dom, o seu chamado, né? Dentro dos 5 ministérios. Porque elas se enxergam incapazes de cumpri-lo. E essa é uma realidade, é uma verdade. Nós somos, sem Cristo, incapazes
de cumprir o nosso ministério, aquilo que Deus nos deu, né? O ministério é do Senhor, na verdade, mas somos incapazes. Mas com Cristo, Ele te capacita, em nome de Jesus. A gente precisa entender isso. Realmente, humanamente falando, nós somos incapazes, mas você precisa vencer isso. Isso pode ser um empecilho. Às vezes você fica pensando, eu não sei falar direito, eu tenho vergonha, e se eu errar, outro faz melhor do que eu, né? Tem gente que se para nesses questionamentos, tem outro que faz melhor do que eu, e sempre vai ter alguém, e é normal, porque essa é a diversidade do corpo, o que falta em mim tem em você, e assim vai. A gente não tem que parar nisso, isso não pode ser um empecilho na sua vida, você precisa entender que isso são armadilhas de Satanás, isso são armadilhas do inimigo que tenta trabalhar na sua mente, para colocar esse empecilho na sua vida, para você não cumprir o chamado de Deus na sua vida, para aquilo que Deus te chamou, tá? Um outro empecilho, dificuldade de discernir a voz de Deus. Existem pessoas que têm dificuldade, ou tem pessoas que ficam esperando que Deus faça algo extraordinário, para ela começar a fluir naquilo que Deus chamou ela. Tem pessoas que acham que ficam esperando cair um meteoro do céu, sei lá, chover canivete, quando Deus, Ele já disse o que você tem que fazer, Ele já te revelou o que você tem que fazer, e às vezes a gente fica insistindo, que nem Gideão, querendo provas e provas e mais provas e mais provas, e Deus já mostrou para você. Isso acaba se tornando um empecilho, tá? Então quando Deus Ele falar alguma coisa ao seu respeito, meu irmão, deixa eu te dar um conselho. Quando Deus falar alguma coisa ao seu respeito, simplesmente acredite. Estou pregando para alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quando Deus falar alguma coisa ao teu respeito, em relação aos 5 ministérios, se Deus se revelar, te falar, te mostrar, acredite naquilo que Deus está falando. Eu nunca me imaginei que eu estaria pregando a palavra de Deus aqui hoje, de verdade, meus irmãos, de verdade, né? Trabalhar de Deus, todo um trabalhar de Deus na minha vida, e eu tive que vencer todos esses empecilhos, porque pensa num cara tímido, pensa num cara fechado, era eu, né? Chegava em casa, nem falar com a Renata, às vezes eu falava, irmão, ela está aqui de prova, cadê a Renata aqui? Ela está de prova, nem falar com ela às vezes eu falava, por quê? As minhas dificuldades, mas isso não pode ser um empecilho, porque quem nos capacita é Deus. Estou pregando para alguém aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quem nos capacita é Deus, tá bom, queridos? Todo mundo entendeu aí essa questão dos empecilhos? Isso não pode parar, tá? Bom, entendendo essa questão, né, ou essas questões do chamado divino, a gente tem que ir para um outro entendimento. Todo chamado, anote isso, todo chamado vem acompanhado de um equipamento. Todo chamado vem acompanhado de um equipamento. Efésios 4:7. Abra sua Bíblia aí, Efésios 4:7. Todo chamado vem acompanhado de um equipamento. Deus vai te equipar, meu irmão, em nome de Jesus. E a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então existe uma graça específica de Deus para você cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Existe uma graça específica de Deus, que vem sobre a minha vida e sobre a sua vida para cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente tem que dar glória a Deus por isso, porque é o Senhor quem nos sustenta. Porque nenhum de nós temos a capacidade suficiente de cumprir o dom por si próprio, nenhum. Nós precisamos da capacitação de Deus. Nós precisamos de uma coisa que é falado na Bíblia. Nós precisamos de unção. Olha para o seu irmão, diga para o seu irmão assim: nós precisamos de unção, meu irmão. Você sabe o que é unção? Tem alguém que sabe o que é unção? Vou falar para você o que é unção. Unção é a capacitação sobrenatural para cumprir o que Deus me chamou para fazer. Amém, queridos? Isso é unção. Unção é a capacitação sobrenatural para cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer.
A unção, ela vai te dar uma capacitação para você fazer algo extraordinário que, humanamente falando, você não iria conseguir fazer. Isso é unção. E como essa unção vai se manifestar? Como essa unção se manifesta na minha vida? Através do dom, através do chamado, através desse presente que Deus nos deu. A unção, ela vai se manifestar na minha vida através do chamado, através do dom. Ou seja, o dom é o canal por onde a unção se manifesta. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Amém? A unção é esse canal onde, né, ela vai manifestar, né? O dom é esse canal que vai manifestar a unção de Deus na minha vida. Pastor, uma outra pergunta, uma outra dúvida que eu tenho. Como identificar o meu chamado? Essa é uma pergunta recorrente. Muitas pessoas perguntam isso. Como eu vou identificar para o que Deus me chamou, né? Em qual ministério eu vou me mover? Aí você precisa fazer uma equação, tá? Você precisa fazer uma equação. Primeiro, quando a gente sente o peso da responsabilidade, né? Significa que não é outro que deve fazer. Você sente o peso da responsabilidade, aquilo começa a criar uma revolta dentro de você, e você olha para aquela situação, e você vai lá e você faz. E aí, após você corresponder isso, após você fazer isso, você vai sentir um prazer naquilo que você fez. Você vai sentir que foi algo prazeroso. E você também vai depois entender que foi o próprio Deus que te deu a habilidade para fazer isso. Então começa tudo com uma revolta, que nem Neemias. Neemias, ele passava e via os muros destruídos, ele olha para aquela situação, cria-se, vamos dizer assim, uma revolta dentro dele, ninguém está fazendo nada, e aí ele vai e começa a fazer. Então geralmente, né, isso vai acontecer em alguma área, né? Ou no pastoreio, ou no evangelista, isso vai acontecer em alguma área, né? Você vai sentir esse desejo, essa vontade de ir, de fazer, tá? Que é a equação que nos ajuda a descobrir o nosso chamado. Anote aí qual é a equação. P mais P mais H mais C, igual a C. P mais P mais H igual a C. Peso, prazer, habilidade igual a chamado. Quem está entendendo isso aqui? Amém, queridos? Peso do chamado, prazer e habilidade, tá? Peso, prazer, habilidade, chamado. É isso que você precisa entender, tá? Quando você olhar realmente, como Neemias, como eu disse, né, um exemplo claro, ele olhava para aquela situação e aquilo foi indignando ele, ver aqueles muros derrubados, ele toma uma atitude, ele toma uma iniciativa que ninguém teve em direção a um lugar, tá? Outra coisa que precisa ser entendido, tá? Aqui nessa noite, nós precisamos identificar qual é o nosso chamado. Você precisa fazer a equação para você identificar qual é o teu chamado, tá? E enquanto isso não acontece, você pode servir em outras áreas, você pode buscar servir em outras áreas, sim, né? A gente tem até algo importante aqui na nossa igreja, que é o test drive, para você começar, né, a se movimentar e testando. Mas você pode viver a vida toda assim? Não. Você não pode viver a vida toda assim. Tem gente que quer servir em todas as áreas, tem gente que quer fazer tudo. E não é sobre isso, gente. Tá? Você precisa identificar, você precisa entender realmente qual é o teu chamado. Então você tem que fazer a equação, ver para onde Deus está te direcionando, né? Um outro ponto importante também é o feedback das pessoas, né? É importante, tá? Você vê para onde Deus está te direcionando, e você não pode passar a vida toda servindo, né, em todas as áreas, não. Você tem que identificar e você tem que colocar força naquilo que você já identificou, tá bom? Você tem que colocar força naquilo que você já identificou. Então Deus te chamou para fazer algo específico, tá? Não estou dizendo que você não tem que ajudar nas áreas da igreja, não, não é isso. Mas tem gente que fica correndo para lá e para cá e batendo cabeça. Você precisa aprender a identificar, para você usar de forma correta aquilo que Deus te deu, para você ser eficaz
naquilo que Deus te deu, tá? Isso é um ponto importante, tá? Então, entendendo isso, vamos falar das 5 características ou dos 5 ministérios. Aqui eu vou entrar agora para falar sobre a característica ou as características de cada ministério. Vou tentar mostrar para vocês, né, as características de cada ministério. E eu inicio falando pelo pastor, tá? Pelo pastor. Então anote aí. Pastor, do grego, poimen. Nem sei se pronuncia assim, tá, gente? A gente é ruim de português e quer inventar de falar grego, hebraico, aramaico. Então, do grego, poimen, aquele que apacenta o rebanho de ovelhas. Esse é o pastor, tá, gente? Profetizo que há muitos pastores aqui em nome de Jesus, amém, queridos? Muitos pastores aqui, em nome de Jesus. Do grego, poimen, aquele que apacenta o rebanho das ovelhas, tá? Um outro fato importante sobre pastores. Jeremias 3,15. Eu gostaria que você anotasse esse versículo. Jeremias 3,15. Um fator importante sobre essa questão do pastoreio é Deus quem dá os pastores. Amém, queridos? É Deus quem escolhe os pastores. Jeremias 3,15 diz assim: e dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? É o Senhor quem dá os pastores, é o Senhor quem levanta os pastores, tá? Um outro ponto importante sobre isso: Jesus é o sumo pastor. Amém, queridos? Jesus é o sumo pastor. Logo, todos os outros pastores são auxiliares de Cristo. Ou seja, esse rebanho, o rebanho de Cristo, aos cuidados do pastor Mário, pela bondade e misericórdia de Deus. Amém, queridos? Então, esse rebanho é de Cristo. Então, Ele que é o dono dessa obra, né? Nós não somos donos de nada, né? Pastor não é dono de ninguém, pastor não é dono da vida de ninguém, tá? Pastor não é dono da vida de ninguém. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo aqui tem que tomar decisão, todo mundo aqui, né? A maioria, né? Que está aqui nesse auditório, porque as crianças estão lá na sala, mas a maioria do pessoal que está aqui, todo mundo é adulto, então todo mundo tem que tomar decisão. Pastor não é pai de ninguém, amém, queridos? Por mais que você possa até considerar, mas pastor não é pai de ninguém, tá? Então você vai ter que tomar as suas atitudes, tá? Então, o dono dessa obra, o dono do rebanho, é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o dono do rebanho, tá? Uma outra coisa, para você se identificar, ou se você se identifica ou não nessa questão do pastoreio. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando fala, né, a palavra pastor? Se você está buscando isso, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? É o púlpito? É pregar? Tem gente que acha que é isso, né? Uma vez eu sentei com um cara aqui, que ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu só gosto de pregar. Eu só gosto de pregar, pastor. E aí disse que foi consagrado a pastor. É umas coisas que eu não consigo entender. Mas ele falou assim: eu só gosto de pregar. Então, pastor, você é pastor, cadê o seu rebanho? De quem você cuida? De quem nós cuidamos? Pastor, de quem nós cuidamos? Então, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? A primeira coisa que vem à nossa cabeça quando se fala a palavra pastor é alguém que gosta de cuidar, é alguém que gosta de apacentar. Pastor é quem cuida de ovelha, não é só pregação. Pastor cuida de ovelha, tá, gente? Pastor cuida de ovelha. E por que cuida de ovelha? Porque ovelha precisa de cuidado. Ovelhas precisam de cuidado. Vamos falar um pouquinho sobre ovelha? Para você entender. Por isso que Jesus nos comparou a ovelhas, tá? Ovelha é um animal ruminante, não tem mecanismo de defesa, ou seja, ela é totalmente vulnerável, totalmente dependente, precisa de um pastor.
Ovelha produz lã desde que nasce, não bebe água suja, não sabe selecionar comida boa ou comida ruim, comida boa ou comida venenosa. Escuta e conhece a voz do pastor. Ovelhas são animais de grande estômago, se deixar ela come o dia inteiro e ela morre comendo, gente, tá? Não sei se identifica com a gente, né? Não sei. Ovelhas muitas vezes ficam desnorteadas com as moscas que ficam em volta da sua cabeça, por isso o pastor vai lá e deita o óleo sobre a cabeça da ovelha para espantar as moscas, tá? À noite, esse é um fato importante, à noite elas dão cabeçadas, elas brigam entre si muitas vezes e acabam virando com as patas para cima e não conseguem se desvirar. E se deixar, elas morrem ali, se o pastor não estiver por perto. Não parece com a gente, né? Não parece. Ela precisa da vara e do cajado, para sempre estar ali o pastor, né, direcionando, conduzindo. Às vezes tem que dar uma cajadada mais forte, porque a vara ela tem essa função. A vara ela tem essa função de fazer a ovelha voltar para o caminho, né? O cajado assusta, né? Quando acerta o animal, ele volta para o caminho. Então, essa é a função do cajado do pastor, tá, gente? Então, ovelha precisa de cuidado. E pastor cuida de ovelha. Então, a primeira coisa que vem à sua cabeça quando fala de pastoreio, não é só a pregação. O pastor gosta de sentar na mesa, de conversar. O pastor gosta de ficar ouvindo a ovelha falar, né? É diferente do evangelista, a gente vai falar já sobre isso. Mas o pastor ele gosta de sentar, de ficar ouvindo. O pastor ele gosta de sentar numa mesa, de tomar um café sem café. Amém, queridos? De tomar uma Coca-Cola. Amém? O pastor gosta disso, de sentar junto com a ovelha. Tá, gente? E um outro ponto importante, se você deseja o episcopado, se você deseja ser pastor, resolva tudo na sua vida. A gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas resolva, já estou adiantando, resolva tudo na sua vida que você tem que resolver de pendência, se você deseja realmente o pastoreio, né? Se tem coisa para resolver, resolve antes, né? Se tem coisa para se arrepender, se arrepende antes. Por quê? O pastor ele também é um exemplo para o rebanho, a gente vai falar sobre isso, amém, queridos? Então você tem que resolver tudo. Quais são as funções de quem tem o chamado pastoral? Primeira função, pastor, provisão. Ele quem provê. O pastor, né, ele prepara o pasto para que a ovelha se alimente. Tá, gente? Isso no sentido espiritual também. Né? Isso aqui é muito tirado da cultura, né, ocidental. Né? Eu tive a oportunidade de estar indo agora nas minhas férias ali numa fazenda. Eu vi um pouquinho de como, né, a coisa que mais interessou foi ver como que cuida da ovelha. E realmente é isso. Né? Ela é dependente de tudo. Então o pastor ele provê a comida, ele que provê ali todo o ambiente para a ovelha. Então o pastor prepara o pasto para que a ovelha se alimente. É função do pastor ir à frente, né, da ovelha. O pastor ele vai à frente da ovelha para ver se tem alguma coisa perigosa, né, para a ovelha. Então ele vai à frente, ele precisa zelar pelo alimento da ovelha. E como eu disse, o maior tempo do pastorado não é atrás de um púlpito. O maior tempo do pastorado é convivendo com pessoas, é andando com ovelhas. Pastor cheira a ovelha. Amém, queridos? Pastor cheira a ovelha. Então ele está disposto em todo tempo, todo tempo. Tem gente que às vezes me liga, que manda mensagem e fala assim: pastor, desculpa te incomodar. Não, você não me incomoda em nada, porque eu amo fazer o que eu faço. Amém, queridos? Isso é a função do pastor. Desculpa te incomodar. Não, você não me incomoda. De verdade, você não me incomoda. Porque o pastor ele gosta de conviver com pessoas, né, dispondo o seu tempo. Uma outra função do chamado pastoral: proteção. Então, primeira, provisão. Segunda, proteção. Tá? O pastor ele é responsável por proteger o rebanho, por proteger a ovelha dos riscos, por proteger a ovelha de ensinos errôneos da palavra de Deus. Então, o pastor ele protege a ovelha, né? Ele vai na frente para que ela não faça, ou ela caia em alguma armadilha,
né? Ele vai na frente. A função do pastor, né, é ir atrás da ovelha. Ele protege a ovelha, ele ajuda a ovelha, né? A marca do pastor é a compaixão pelas ovelhas. Tem sempre aquelas ovelhinhas que dão mais trabalho do que a outra. Sim ou não? Amém, queridos? Tem sempre aquela ovelhinha que dá mais trabalho do que a outra. Mas a marca do pastor é ter compaixão pelas ovelhas. Então, se perdeu, ele vai atrás, né? Fica lá as 99 no pasto e ele vai atrás daquela que se perdeu. Então, o pastor, ele tem compaixão pelas suas ovelhas. Outra função do chamado pastoral. E aí você vai se identificando, se é isso que Deus te chamou para fazer, talvez seja isso, em nome de Jesus. Qual é a função do chamado pastoral? Condução, ou seja, direção. Nenhum pastor fica atrás do rebanho. Amém, queridos? Vocês estão aí ainda? Nenhum pastor fica atrás do rebanho, chamando as ovelhas, ou falando para as ovelhas caminharem. Não, o pastor, ele vai na frente e gritando, e falando. E as ovelhas ouvem a sua voz e elas vão atrás, tá, gente? Então, nenhum pastor fica atrás das ovelhas, ele é responsável por condução também, ele fica à frente das ovelhas, ele vai primeiro, ele mostra o caminho. Então, o seu ministério não está apenas em conselhos, mas também no exemplo. O pastor tem que ser exemplo, em tudo, em tudo. Por isso que eu estou falando, você deseja isso, você precisa resolver todas as questões da sua vida. Porque o pastor, ele não está apenas, né, ou foi chamado apenas para aconselhar, mas também para ser exemplo. O pastor precisa ser exemplo. Quais são os requisitos necessários para exercer o pastorado? Quais são os requisitos necessários para exercer o pastorado? Você pode ver ali em Timóteo, tá? 3 em diante, algumas qualificações, tá? De acordo com o texto, você pode ver ali, tá? Mas vamos lá, para a gente entender. Ser irrepreensível em todos os aspectos, tá? Ser irrepreensível em todos os aspectos. Homem de uma só mulher. Esse é o pastor, quem deseja o pastoreio, quem deseja o episcopado. Homem de uma só mulher, que governa bem a sua casa, tá? Ele é sóbrio, ele é moderado, tá? Ele é hospitaleiro, ele é apto para ensinar, ele não é dado ao vinho, tá, gente? Não é dado ao vinho, ele não é violento, ele é sensato, cauteloso, ele é inimigo de contendas, ele ama a paz, ele não é avarento, ele não é neófito. O que é a pessoa neófita? É a pessoa que acabou de aceitar Jesus, é um novo convertido. Ele não é neófito, o pastor ele não é neófito, ele tem um bom testemunho dos de dentro e dos de fora também. Por isso, volto a dizer, se você deseja isso, você precisa resolver a sua vida. Ser um bom irmão, um bom companheiro, um bom crente, andar como um verdadeiro exemplo de sinceridade. Essas são características, né, de um pastor, se você deseja se tornar um pastor um dia. Fato é que Deus te chamou, amém, queridos? Deus nos chamou, tá? Segundo, o evangelista. O evangelista, ele é totalmente diferente do pastor, tá? Conceito, anote aí o conceito. A palavra para evangelista no grego, não sei como que pronuncia, vou tentar, mas é assim, ó. Eugelistes, tá bom, gente? Palavra do grego, eugelistes. Eu significa que é bom, e agelos, anunciador, proclamador. Então, o evangelista, ele é um bom proclamador, ele é alguém que proclama as boas novas de Cristo. E o que é o evangelista? O evangelista não é nada mais, nada menos do que alguém que tem uma unção, uma capacitação sobrenatural para fazer aquilo que todos nós fomos chamados para fazer. Ele tem uma unção, uma capacitação para fazer
aquilo que todos nós fomos chamados para fazer. O que todos nós fomos chamados para fazer, pastor Mário? Aquilo que Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, que é tratado como a grande comissão. Quem já ouviu falar da grande comissão? Amém? Pouca gente, né? Então, o evangelista é alguém capacitado por Deus, que carrega uma unção para fazer aquilo que todos nós fomos chamados para fazer, que é a grande comissão. Mateus 28, 19. Qual é a grande comissão, pastor Mário? Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? Deus está conosco. Então essa é a grande comissão, ide, pregai o evangelho, né, a toda criatura, façam discípulos de Cristo. É indo no caminho, vocês vão fazendo discípulos por onde vocês passam, na escola, no trabalho, né, na família, enfim, por onde vocês andam, você vai fazendo discípulo. Essa é a grande comissão, tá? E a gente precisa entender que isso, o evangelista não é um título, tá? E o único, vamos dizer assim, aqui recebeu, vamos dizer assim, esse título foi Felipe, e ele nem começou nessa função, ele começou como diácono, tá? O único assim na Bíblia que você vai ver que foi chamado assim, né, teve esse título, que dá para entender sobre evangelista, foi Felipe, mas ele não foi consagrado a evangelista, você não vê Felipe sendo consagrado a evangelista, tá? Então, isso não era importante para ele, porque o maior desejo que ele tinha era pregar o evangelho, independente de título. Então a gente precisa entender isso. Tem gente que fica pegado a título, tem gente que fica pensando nisso. Felipe, ele não foi consagrado, mas não deixou de pregar. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? Ele não foi consagrado a nada, mas ele não deixou de pregar o evangelho, e para isso nem importava para ele, ele só queria pregar o evangelho. Então, quais são as características do evangelista? As características do evangelista é exatamente essa. Ele tem o desejo de falar de Jesus toda hora, ele quer falar de Jesus, ele está sempre queimando, sempre falando de Jesus, seu coração quer alcançar os perdidos que estão lá no mundo. Então, se talvez você tenha esse desejo, talvez você seja um evangelista. E o público-alvo dele é sempre os perdidos, aqueles que estão lá fora. Sempre aqueles que estão lá fora. O seu foco não é edificar crentes como o pastor, não. Ele realmente quer resgatar aqueles que estão a caminho do inferno. Ele quer resgatar essas pessoas que estão caminhando para o inferno. Então esse é o evangelista. Ele não despreza o trabalho do pastor, mas ele sabe que esse não é o trabalho dele, de ficar cuidando, de ficar apacentando. Ele sabe que esse não é o trabalho dele. Ele não despreza o trabalho do pastor, mas ele sabe que esse não é o trabalho dele. Ele sabe que o negócio dele é ir atrás daqueles que estão perdidos, tá? O evangelista, você não precisa ficar mandando ele pregar. Ele prega toda hora, ele está falando de Jesus toda hora, tá? Ele não fica parado. Eu me lembro que eu trabalhava com um rapaz que, toda oportunidade ele estava falando de Jesus, e falava de Jesus com graça, porque tem gente que, às vezes, só misericórdia, né, gente? Tem gente que acaba se tornando chato, mas ele sabia entrar no tempo certo, na hora certa, falar, e, o cara não era consagrado a nada, mas você via claramente, né, o chamado, né, do evangelista sobre a vida dele, porque quando ele falava, as pessoas queriam ouvir mais, causava sede nas pessoas. Então, o evangelista quer sempre pregar, ele tem sempre essa mensagem de Cristo, mensagens objetivas, tá? Ele consegue adaptar a mensagem a qualquer público, ou públicos diferentes, ele consegue adaptar a mensagem, ele tem uma unção específica para atrair multidões, né? Ele tem uma unção específica para atrair multidões, tá, gente? Então, ele sempre está ali, tá pregando, sempre está falando as boas notícias, pregando as boas notícias, tá? O coração dele sempre está queimando. Ele quer sempre falar de Jesus, em todo tempo. Ele quer ganhar vidas para o Senhor Jesus, tá? Ele nunca se cansa de pregar, e onde ele está,
ele vai estar sempre pregando, sempre falando do amor de Cristo. Tá, gente? Onde houver alguém que precisa ouvir o evangelho, ele sempre vai estar ali. E Jesus foi o maior evangelista de todos os tempos. Ele pregava, né? Ou ele pregava as boas novas, mas ele não só pregava as boas novas, ele era a própria boa nova, amém, queridos? Por onde ele passava, né, Jesus sempre estava pregando. Ele é o maior evangelista da história, o maior exemplo de evangelista é Jesus, porque ele sempre estava ali pregando, sempre falando, né, do amor de Deus. O terceiro é o profeta, né? Terra, súbia, canta, né? Isso aí, é o profeta. O profeta das irmãs do Coque, enfim, é o profeta, irmão. O profeta é uma benção. O profeta, o conceito de profeta no hebraico, não sei nem se fala assim, é Nabi, que quer dizer porta-voz. Esse é o profeta. Nabi, quer dizer porta-voz. No grego quer dizer profetes, aquele que fala antecipadamente, aquele que fala por inspiração divina. Esse é o profeta, tá, gente? Ele, no passado, também era chamado como vidente. O profeta era também chamado como vidente. E qual é a função do profeta? Anote isso aí. Qual é a função do profeta? Talvez você se identifique como um profeta. Qual é a função do profeta? É ficar só adivinhando o CPF? Não. Qual é a função do profeta? É ficar adivinhando RG? Não. Qual é a função do profeta? O profeta existe para exortar, edificar e consolar. Essa é a função do profeta. O profeta, ele existe por esses três motivos: exortar, edificar e consolar. Essa é a função do profeta. 1 Coríntios 14, 3. 1 Coríntios 14, 3 diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Essa é a função do profeta, tá? Exortar, edificar e consolar. Quais são as características do profeta? Ele também é um ministro da palavra de Deus, tá, gente? Ele é alguém que prega e ensina a palavra de Deus. Profecia é falar debaixo da inspiração de Deus. Então, o profeta, ele ensina como descobrir a vontade de Deus e viver nela, tá? Não há maior revelação do que a palavra de Deus, por isso que o profeta, em primeiro lugar, ele é um ministro da palavra de Deus, ele tem que estudar também a palavra de Deus, tá? Eu vi um vídeo, não sei se era uma sátira, se era uma brincadeira esses dias, um trecho, né, do Instagram, de alguém que estava dizendo convidando um rapaz que se dizia ser profeta, convidando ele para pregar, e perguntando para ele: você estudou a palavra? O que você vai estudar? E ele dizendo simplesmente assim: não, eu não preciso estudar, porque a revelação vem na hora, né? Como se fosse o oráculo, como se fosse sei lá o quê. Então, o profeta, ele está alinhado com a palavra, ele é um ministro da palavra, porque a maior revelação é a palavra de Deus, amém, queridos? E precisa entender isso também, tá? Então, a maior revelação é a palavra de Deus. Apesar da profecia não ter a ver necessariamente com o futuro, o ministério do profeta tem um caráter revelador, tá? O profeta, ele tem, né, essa unção, essa graça de Deus, e ele também traz revelações. Antes de levar uma palavra profética, Deus leva o profeta também à condição atual da profecia. A gente vai ver isso acontecendo, ou seja, me explica melhor isso, pastor. Deus faz o profeta encarnar a profecia. Deus levou, por exemplo, Ezequiel para o vale dos ossos secos. Quem se lembra disso, amém? Deus falou para Oséias casar com uma prostituta chamada Gomer, para ele encarnar a profecia, dizendo, né, qual era a mensagem? O meu povo tem quebrado a aliança, o meu povo tem me traído. E Gomer é uma prostituta, e Deus mandou Oséias casar com uma prostituta, para Oséias sentir como Deus estava se sentindo, sendo traído, porque Gomer traía Oséias.
Então o profeta muitas vezes ele encarna a profecia, tá? Ele vai encarnar a profecia. Eles são capazes de enxergar o que outros não conseguem ver, né? É por isso que tem muita gente que tem medo quando o profeta fica te olhando muito assim, né? Quando a irmã do coque fica te olhando muito assim, principalmente se tiver pecado, irmão. Se tiver pecado, aí já era, irmão. Aí você fica com... Você quer sair da igreja o mais rápido possível, né? Você vê, né, a irmã do coque te olhando, você vê alguém, né, o que você sabe que é profeta te olhando, você já quer fugir, porque você sabe que está culpa no cartório, você está devendo, né? Então, o profeta ele consegue enxergar coisas que outros não enxergam, tá, gente? Ele costuma ter revelações do passado, do presente e do futuro, tá bom, gente? Da pessoa. Um exemplo de profeta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele com aquela mulher samaritana, você vê que ele começa a revelar a vida daquela mulher. Ele vai conversando com ela, ele vai falando com ela, e aí ele pergunta assim, onde é que está o teu marido? E ela vai falar, não, eu não tenho marido. E aí ele vai falando, disseste bem e tal, vai falando, porque Deus, né, estava ali, né, manifestando essa questão da profecia. Então Jesus é um exemplo também de profeta, tá? E o profeta, debaixo da influência da profecia, né, ele também, os segredos do coração de alguém são manifestos, ele consegue enxergar isso. 1 Coríntios 14, 24. 1 Coríntios 14, 24 e 25 diz assim, mas se entrar algum descrente, ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E o segredo do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando, Deus realmente está entre vocês, tá? O profeta também, ele é alguém que deve permitir que a profecia seja julgada. A profecia, ela sempre pode ser julgada. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Tá, gente? Essa palavra que foi dita, aquilo que foi dito, não contradiz a Bíblia, tá, gente? Porque a Bíblia, a palavra de Deus é a maior revelação, tá? O profeta também, isso é importante, não deve se sentir na obrigação de profetizar para todos. Não deve se sentir na obrigação de profetizar para todos. Tem gente que olha, né, para um profeta e acha que o cara tem que toda hora, 24 horas, está revelando a vida de alguém. E não é, gente, não é assim. O profeta não tem obrigação, tá? E principalmente ele precisa saber disso. Ele não tem obrigação, não é toda hora que Deus vai revelar alguma coisa, mas ele não tem essa obrigação de profetizar para todos, tá, gente? Não tem. Outra coisa, quando entregar uma palavra de correção, de forma para alguém, de individual, que essa palavra, né, não seja dada em público. Se ele for entregar uma profecia para alguém, algo muito particular, é importante que não faça em público, tá? E o profeta, ele não deve ficar se preocupando com a reação dos outros, que as pessoas vão achar, né? Ele deve obedecer a Deus e ponto final. A minha oração é que Deus te use como profeta, amém, queridos? O profeta é aquele que toca na ferida muitas vezes, por isso que muita gente não gosta do profeta. Muitas vezes o profeta, ele fica de canto, porque ele tem essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, e muitas vezes ele toca na ferida das pessoas, mas dentro do objetivo lá, de exortar, de edificar aquilo que eu falei para você, para que haja uma mudança, para que haja uma conversão, né? Então, por mais que ele tenha essa sensibilidade, o profeta também, ele precisa estudar a Bíblia, tá? Ele precisa estudar a Bíblia. Ele tem um forte anseio por saber a vontade de Deus, ele enxerga de longe, ele possui uma sensibilidade maior do que os outros, ele costuma fluir nos dons de revelação, tá? O profeta costuma fluir nos dons de revelação. Ele traz o sobrenatural de Deus à igreja, né? Antigamente, o sacerdote era aquele que era responsável de levar a igreja, de levar o povo a Deus. O profeta é aquele que traz Deus ao povo. Quem está entendendo isso aqui, amém, queridos? Esse é o profeta. Ele traz a vontade de Deus ao povo,
tá? Ele tem facilidade, né, para se mover em unção. O ministério profético, aquilo que eu falei, ele põe o dedo na ferida. E um ponto importante sobre os níveis de revelação. O profeta, ele se move, né, em 3 níveis de revelação, tá? Palavra de sabedoria, que a gente vai falar depois, na próxima semana, sobre isso. A gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre isso, que a gente vai falar sobre os dons. Não tem como eu entrar por causa do tempo. Então, palavra de sabedoria, né? Palavra de conhecimento e discernimento espiritual. O profeta, ele se move, né, nesses 3 níveis de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, né? Ele consegue enxergar a dimensão espiritual, tá? 4º ponto, o mestre. Preciso correr por causa do horário. 4º ponto, mestre. Conceito do grego, didaskalos. Acho que é isso que se pronuncia, didaskalos, que significa instrutor, professor. Esse é o mestre, né? O mestre é alguém com uma habilidade sobrenatural para ensinar, e não só uma habilidade natural. Ele pode se preparar e tudo mais, mas é uma habilidade sobrenatural, uma habilidade sobrenatural da parte de Deus, e não somente natural, tá? O mestre foi um dos maiores títulos que Jesus levou, né? Ele era chamado de mestre enquanto ele estava aqui na terra, e a habilidade de Jesus, né, a sua liderança estava ligada exatamente a isso, a ensinar. Você vê por diversas vezes Jesus parando com os discípulos e ensinando através de parábolas, ensinando a palavra de Deus. O mestre é aquele que ensina, ele tem prazer em ensinar, né? Jesus, ele sempre parava ali para ensinar, porque o propósito de Jesus não era só atender às necessidades das pessoas. O propósito de Jesus era fazer com que o homem andasse em liberdade. O propósito de Jesus era libertar as pessoas. Por isso que ele dizia assim, olha, e conhecerão a verdade vos libertará. Então esse era o propósito de Jesus. Jesus não queria que as pessoas apenas, ou que as pessoas estivessem a ele, para que ele atendesse às necessidades das pessoas. Jesus queria ensinar as pessoas, né? Porque através do ensino, as pessoas, elas eram libertas. Quais são as características de um mestre? Você pode ver depois lá em Atos dos Apóstolos, anota aí para você ler em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, 24 ao 28. Atos dos Apóstolos, 18, 24 ao 28, vai falar de Apolo. Apolo, né, era um mestre também, tá? E o mestre deve ser eloquente, tá? Fluente, um homem de letras que fala, né? Ele estuda a fundo antes de discursar sobre determinado assunto, tá? Ele estuda a fundo. Ele é uma pessoa que sabe transmitir com excelência tudo o que estudou. Esse é o mestre. O mestre transmite com excelência o que sabe, e essa habilidade não está ligada só no grau de estudo, como eu falei, ela é divina, tá? O mestre não se contenta com outro lugar que não seja a profundidade. Ele quer sempre estar estudando cada vez mais. Ele sente prazer em passar horas lendo. Talvez você esteja se identificando. Ele sente prazer em passar horas lendo, pensando e estruturando ideias. Esse é o mestre, tá? O mestre também, qual é o oxigênio de um mestre? Ele é criterioso, ele é minucioso, ele é detalhista, ele é observador, ele é estudioso e ele é pesquisador. Então esse é o mestre, tá? Ele está sempre estudando. O mestre tem fervor em estudar a palavra do Senhor, tá? Ele não é um simples, uma pessoa apenas que fica repassando informações e conhecimento, tá? Ele estuda com fervor. E uma coisa que o mestre não aguenta é heresia. O mestre não aguenta ouvir uma heresia. Ele fica atribulado, tá? Mas uma coisa também que a gente precisa falar é que o mestre não sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Amém, queridos? Ninguém sabe de tudo, tá? E a maior tentação de um mestre, é
ele achar que sabe tudo sobre todos os determinados assuntos. Essa é a maior tentação de um mestre. Ele achar que sabe tudo sobre os mais variados assuntos. Então essa é a maior tentação do mestre, tá? Ninguém sabe de tudo. A verdadeira sabedoria é saber a extensão da nossa ignorância. Essa é a verdadeira sabedoria. É saber a extensão da nossa ignorância, tá? E quinto, chegamos aqui no final. O apóstolo, tá? Conceito, apóstolo ou apóstolos, né, do grego apóstolos. Alguém que é enviado como representante oficial, embaixador, comissionado, mensageiro, tá? É enviado para uma determinada área, com uma tarefa específica. E a pergunta dessa noite é a seguinte: existe apóstolo nos dias atuais, pastor Mário? Existem apóstolos hoje, né? E intencionalmente eu digo para vocês que, como existia no passado, não existe, tá? Eu vou dar alguns motivos para vocês. Existem 4 classes de apóstolos. Quantas eu disse? 4 classes de apóstolos. Primeiro, o apóstolo supremo, que é Jesus. Hebreus 3:1. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, confessamos. Então, Jesus, o supremo apóstolo. O segundo, os apóstolos do Cordeiro, ou seja, os 12 discípulos. Quem se lembra dos 12 discípulos aí? Quem se lembra? Amém? Quem se lembra dos nomes deles aí, dos 12 discípulos? Fala aí para mim o nome deles. Quem? Meu Deus, nem eu lembro, gente, direito. Mas vamos lá, se quiser anotar aí. André, Bartolomeu, Natanael, Tiago, preciso de cola também, gente, tá? Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, João, Judas Iscariotes, Mateus, né? Simão Pedro, Felipe, Simão Zelote, Tadeu ou Judas e Tomé, aquele que duvidava de tudo, né, gente? Então são esses aí, os 12 apóstolos do Cordeiro. Terceira classe de apóstolo, apóstolos de fundação ou de fundamento. Essas são, ou é a terceira característica, né? Terceira classe de apóstolos, tá? Depois você pode ler em casa 1 Coríntios 3, 10 ao 11. E esses apóstolos de fundação, de fundamento, só existiu na igreja primitiva. Quem são eles, pastor Mário? São aqueles que lançaram o fundamento da revelação da palavra de Deus. Paulo, Tiago, tá? Esses são apóstolos de fundamento, de fundação, tá? Então Paulo, Tiago, irmão de Jesus, esses são apóstolos que não eram os apóstolos do Cordeiro, que não estão naquela lista dos 12, mas eles foram apóstolos de fundamento, tá? Que estabeleceram fundamentos, os fundamentos, a base cristã, eles estabeleceram isso, tá? Quarto, apóstolos não fundamentais. Quem são os apóstolos não fundamentais? Aí você vai ver lá em Atos 14, Barnabé, Andrônico, um bom nome para você colocar no seu filho, ó, Andrônico, e Júnia, Epafrodito, Apolo, né, e por aí vai, tá? Hoje em dia não existe mais os apóstolos do Cordeiro, não existe mais os apóstolos, né, de fundação, não tem mais nada disso. Por isso eu digo que, de forma intencional, da forma que existia no passado, apóstolos hoje não existe mais, tá? Hoje, o que a gente pode assemelhar o apóstolo é como um missionário, alguém que faz missões, tá, gente? Então a gente precisa entender isso. Quais são as características de um apóstolo? Como eu disse, se assemelha muito ao missionário, tá? Quais são as características do apóstolo hoje? Em primeiro lugar, o apóstolo é um ministro da palavra de Deus, ele é pioneiro em alguma área, em algum lugar, em alguma geografia, ele inicia um trabalho ali, ele começa aquele trabalho, como realmente um missionário, ele conquista aquele território, e aí ele vai pregando a palavra, enfim, tá? Então, hoje, o apóstolo, né, ele se assemelha muito, a palavra que a gente poderia usar para esse ministério, né, apostólico, é o missionário, tá, gente? O missionário, que vem do latim, essa palavra missionário vem do latim, tá?
aquele que é mensageiro. Aquele que é mensageiro, aquele que representa aquele que o enviou, aquele que está incumbido de algo, de alguém. Esse é o missionário. O missionário é o mensageiro, aquele que representa alguém que o enviou, aquele que está incumbido de alguma coisa, tá, gente? Então, ele está onde ninguém está, ele vai onde ninguém vai, ele zela pela sã doutrina, eles são plantadores de igreja. Ele não fica em uma igreja por muito tempo, geralmente ele vai lá, implanta a igreja, levanta um pastor e coloca lá e vai para um outro lugar, e ele vai desbravando. Esse é o apóstolo hoje, é um missionário, tá, gente? Eles têm diversas experiências, ele é um plantador de igreja, tá? Ele vai fluir no dom pastoral, no dom do evangelista, no dom de mestre, tá? E ele pensa constantemente, na cabeça de um missionário, de um apóstolo, ele pensa constantemente na expansão do reino de Deus. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma comparação simples, objetiva, com a sua mão, para você entender um pouquinho. Faz assim com a sua mão, assim, ó. Isso. Vamos entender um pouquinho? Tá? Então o polegar é o apóstolo. O polegar é o apóstolo, né? O mensageiro aí, o missionário, tá? Porque toca em todos os dedos, ó. Ele consegue tocar em todos os dedos. Sim ou não? Faz assim para você ver, ó. Você consegue tocar em todos os dedos. Esse é o apóstolo, tá? Ele consegue tocar em todos os dedos. Quem é o profeta? O profeta é o indicador. Faz assim para o seu irmão, assim, ó, dedão de profeta para ele. Esse é o profeta, aquele que sempre está apontando, né? Aquele que aponta, né? Que está mais próximo do polegar também, está próximo do apóstolo, tá? Do missionário. E aí, o médio é o evangelista, tá? Esse dedinho aqui do meio. Isso aqui não é para fazer ofensa para ninguém não, tá, gente? Amém? Então, esse aqui é o evangelista, é o maior dedo e o que mais entende de evangelização, tá? Está no meio de todas as atividades da mão, está sempre no meio de todas as atividades da mão, é o evangelista. O anelar, né? Vamos para a mão esquerda, o anelar é o pastor, o anelar é o pastor, tá? É onde são colocados os anéis de alianças, né? Casamento, símbolo de compromisso e fidelidade. Isso é uma aliança, é um símbolo de compromisso e de fidelidade. Esse é o pastor, tá? Ele cuida da noiva de Cristo, pastoreando, tá? Ele visita, ensina, ele se doa, ele intercede. Esse é o pastor, tá? E por último, o mínimo, o mestre, né? O mestre é o menor dedo aqui, assim, só do dedo, tá, gente? Que não existe ministério maior, menor que o outro. Você precisa entender isso, só do dedo aqui, tá? É o menor aqui. O menor, mas é o que provê equilíbrio na mão também, né? Provê equilíbrio. Todos são necessários, todos são importantes, tá? Não existe nenhum maior do que o outro. A gente precisa entender isso, tá? E esse dedinho aqui, ó, ele se identifica muito com o mestre, porque ele serve para uma coisa, não sei para você, mas ele serve para tirar a cera do ouvido. Sim ou não? Essa é a função do mestre. O mestre, ele traz a palavra com a função de tirar realmente a cera do ouvido, aquilo que está impedindo a gente de ouvir a palavra de Deus. Então essa é a função do mestre, tirar a cera do nosso ouvido. Quando ele vem, não sei se você já viu um mestre ministrando a palavra de Deus, que dá gosto de você ouvir cada referência, né? Eles são todos ali sistemáticos, né? Tudo certinho. Então, essa é a função do mestre. O mestre, ele vem, traz uma palavra que muitas vezes tira o cerume, aquilo que está impedindo a gente ouvir a palavra de Deus. Quantos foram abençoados por essa palavra? Coloque a mão no seu coração enquanto cantamos uma canção. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus te dê clareza em relação ao ministério que Ele te chamou. Deus te chamou para algo. Deus te chamou para você se mover nos 5 ministérios. Alguns Deus, Ele deu a apóstolos, outros a pastores, outros a evangelistas, outros a profetas, outros
a mestre, e que o Senhor venha te levantar, a fim de que realmente o corpo de Cristo seja edificado. Então, enquanto cantamos essa canção, não tenha pressa de ir embora, eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que te abençoe, em nome de Jesus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém, queridos? A sua vida não se resume apenas ao seu trabalho secular. Você precisa entender isso. Deus te chamou para algo. Ele tirou você lá do lamaçal do pecado, onde você estava, e Ele te chamou para um propósito, para uma missão. Você precisa entender isso. Isso precisa estar claro. Talvez você vai se mover no ministério pastoral, você vai se mover no ministério profético, mas a verdade é que Deus te chamou para algo, e você não pode deixar que nada impeça isso. Busque diante de Deus, para que Ele traga clareza daquilo que Ele te chamou, e só vai, irmão, flua, deixa Deus fazer do jeito dEle, não tenha medo, e o Senhor nessa noite arranque todo o medo, toda a insegurança do seu coração, em nome de Jesus, e flua naquilo que Deus te chamou. Quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos. Senhor, traga clareza, Senhor. Tua palavra foi colocada diante dos teus filhos, e que o Senhor traga clareza daquilo que o Senhor chamou. Se é para o pastoreio,
se é para ser um evangelista, se é para ser um mestre, um profeta, ó Deus, um missionário, que o Senhor, meu Pai, traga clareza hoje, que todo empecilho, toda a arma, toda a armadilha que Satanás tem usado para tentar barrar o teu filho, para tentar barrar a tua filha, caia por terra nessa noite em nome de Jesus, Pai. Que teu filho possa avançar em direção ao propósito do Senhor, ao chamado do Senhor, aquilo que o Senhor o chamou, Pai, em nome de Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio triste, se há alguém aqui no nosso meio, Pai, que se entristeceu com alguma situação, que o Senhor, meu Deus, traga a alegria novamente, que o Senhor venha acender a chama novamente no coração, que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos em nome de Jesus. Que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha ajudar, e que cada um dos teus filhos venha fluir naquilo que o Senhor os chamou, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, levanta pastores aqui nesse lugar, levanta, Senhor, evangelistas, mestres, profetas, Pai, em nome de Jesus, missionários, e que nós venhamos, ó Deus, realmente, meu Deus, realmente expressar, Senhor, o teu amor aos perdidos, aqueles que precisam, que nós venhamos refletir a luz do Senhor, que o Senhor venha usar as nossas vidas verdadeiramente, Pai, em nome de Jesus. Todo sentimento de impotência caia por terra agora, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Deus, venha realmente trazer, Pai, a compreensão de que só o Senhor é quem pode nos capacitar, só o Senhor é que pode nos colocar de pé, só o Senhor que pode realmente nos usar diante de algumas situações. O Senhor vai colocar a palavra certa na nossa boca, o Senhor vai nos conduzir ao lugar certo, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus que direciona, o Senhor é um Deus que nos abençoa em tudo. Muito obrigado por esse tempo de aprendizado, mas que não fique somente nisso, que nós venhamos colocar em prática tudo que temos aprendido, tudo que temos ouvido, em nome de Jesus, amém. Eu não posso encerrar esse culto sem lhe dar oportunidade. Eu não sei como você chegou aqui, talvez você chegou longe dos caminhos do Senhor, e eu não posso encerrar esse culto sem fazer esse apelo, sem lhe dar essa oportunidade. Se existe alguém no nosso meio que talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor Jesus, e que entende que precisa voltar, alguém que talvez ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus está te dando mais uma oportunidade, Ele está de braços abertos esperando você. Há alguém aqui nessa noite? Se tiver alguém, levante a sua mão assim, alguém que deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus, alguém que deseja viver um novo começo. Há alguém aqui nessa noite que deseja viver um novo começo, uma nova história em Jesus? Amém? Há alguém? Se houver alguém, me dá um sinal. Jesus está te chamando para você viver um novo começo. Não saia daqui sem entregar a sua vida para o Senhor Jesus, sem renovar a sua aliança com Ele. Há alguém nessa noite? Amém. Não vou insistir mais. Eu entendo que todos fazem parte da família de Cristo. Amém, queridos? Dá uma vida para o Senhor Jesus ali vindo. Amém? Há mais alguém? Há mais alguém? Se tiver, sai do seu lugar e vem correndo. Jesus tem um novo começo para você. Jesus tem uma nova história para você. Amém? Vamos orar por essa corajosa. Estenda as mãos para cá. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa perdoar os pecados, escrever o nome no livro da vida, e que a partir de hoje, Senhor, a tua filha venha viver uma nova história no Senhor. Pai, que o Senhor guarde ela, que essa bênção, Pai, se estenda para o seu lar, para a sua família, para a sua casa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus por essa vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vá para casa com a bênção de Deus.